Olá, galera, seja muito bem-vindo a mais um programa podcast Worship. É isso aí, hoje vamos trazer alguém muito especial, ao qual eu conheço, um amigo, guardo ele aqui no peito porque o cara é um exemplo. Apesar de ser um músico que ele é, o cara é muito humilde, né? Não perdeu a humildade. E para falar dele, vou te falar, ele é compositor, músico e também cantor. Paulo Guitarra, seja muito bem-vindo ao nosso programa podcast, tudo bem? Eu que agradeço, Marcos, muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui no seu novo projeto, que eu achei, assim, muito interessante, essa sua nova empreitada, né, de começar um podcast aí, pegar essa onda que o pessoal está fazendo e o diferencial, né, trazer pessoas da região, que muitas vezes as pessoas não conhecem o trabalho, né? E eu acho que isso enriquece mais, não só o seu trabalho, como o nosso também, né? Que a gente fica mais conhecido aqui na cidade. E eu fico muito feliz pelo convite. Top demais, top demais. Vamos lá. Quem é o Paulo Guitarra? Bom, Paulo Guitarra, né? Ou Paulo Henrique Brauna, que atualmente eu tenho usado o meu nome normal mesmo, depois de muito tempo. Eu sou pai, né, esposo, né, eu sou pai da Ana Luísa, marido da Vanaí, músico, como você falou, compositor, tenho algumas composições minhas e canto, né, eu canto mais na igreja, assim, atualmente eu tenho tido algumas agendas porque era uma área que eu não investia tanto. Mas depois de alguns acontecimentos que ocorreram comigo ali em 2021, até um pouco antes, eu passei a dar um pouco mais de atenção a essa área também, né? Mas antes era mais a questão de tocar guitarra, participar de bandas, gravações em estúdio, né? Eu faço muito trabalho assim para o meu amigo Roney Santos, que você também conhece, demais, grande baixista, né? Produtor musical também, então volta e meia ele me coloca em algumas gravações que ele faz. E é isso, né? Tenho trabalhado dessa forma já, assim, procurando desenvolver todas as qualidades que Deus colocou na minha vida, entendeu? Musicalmente, seja na palavra também, prego na minha igreja, né? Então, assim, onde precisar e eu puder ajudar, eu tô lá. Paulo Guitarra, não mais. Eu não tenho usado mais tanto, não. Apesar de que muita gente me conhece por esse nome. Só por esse nome. Foram muitos anos usando esse Paulo nome, Guitarra, né? Esse nome artístico, vamos dizer assim. Artístico. Mas aí eu passei a usar o meu nome normal mesmo, Paulo Henrique Brauna. O meu nome é um pouco maior, mas eu prefiro ir só até aí. E você tem algumas redes sociais para informar para a galera? Então, atualmente eu estou muito ativo no Instagram, né, que é Paulo Henrique Brauna. Tem o Facebook também, se eu não me engano é o mesmo nome. Tem o TikTok que eu comecei recentemente, mas ainda estou aprendendo ali, mexendo na plataforma. Mas onde você pode me encontrar mesmo, mais ativo é no Instagram. YouTube ainda não. YouTube, olha, pra ser uma coisa que eu não falei, que pouca gente conhece, mas eu tenho um canal de games no YouTube. É mesmo? Tenho. Chama-se Skin The Game. The Game. Isso, é o meu canal de games. Assim, geralmente o que eu posto lá é coisas pra descontrair mesmo, eu jogo com o pessoal, porque assim, além de todas essas coisas, tem o meu lazer, que eu gosto de jogar, entendeu? Eu sou ali de 90, tive Super Nintendo, então tive contato com esses videogames assim, então assim, desde lá até hoje sempre fez parte assim da minha vida como esse lazer, né? Então assim, acabou que eu dentro disso criei várias amizades. Então assim, acabei conhecendo pessoas que me ajudaram até, por exemplo, nessa época da pandemia aí, tem um amigo meu que é médico que eu conheci jogando. Sim. Tem um amigo advogado, tem um amigo programador, então todas essas pessoas que eu conheci assim, né, através dos games. Então assim, tem um lado bom, né? Por mais que às vezes você vê a mídia às vezes assim criticando e tal, mas tem a parte que ajuda, né? Que agrega na vida da pessoa ali. Ajuda também para você ter estratégias na vida. Sim, com certeza. Então, assim, eu também tenho esse canal de games que, assim, eu posto coisas aleatórias lá. Então, assim, eu não divulgo tanto. Mas é mais o meu trabalho na música mesmo que eu costumo divulgar, né? E me fala um jogo aí que você mais curte, assim, um dos mais, né? Um dos mais.
Cara, eu gosto de muita coisa, sabe? Ah. Mas um dos jogos, assim, que eu curti muito ter jogado, inclusive eu joguei até com a minha esposa, ela também gosta de assistir, né? Ela não joga, mas ela assiste, que é o The Last of Us. É um jogo que tem uma história ali voltada para um mundo meio pós-apocalíptico ali. Tem uma questão de uma doença que acaba afetando os seres humanos ali e transforma todo mundo em zumbi. Eita. E tem uma história bem assim... A história é bem marcante, né? Outro jogo que é muito conhecido é o Deus da Guerra, que é um jogo que muita gente conhece, né? Desde a época do Play 2 ali. Então, assim, dentro disso, geralmente os exclusivos do PlayStation eu gosto bastante. Até hoje, assim, eu nunca peguei um que me desapontou, né? Então eu costumo jogar todos ali. Apesar de que atualmente videogame tem sido um lazer bem caro, né? Não é uma coisa assim que tem ficado muito acessível. Porque hoje, por exemplo, um Play 5 você não paga menos do que R$4.000 nele. Um jogo tá na faixa de R$350 ali. Nossa. Então, assim, querendo ou não, é um lazer caro. Então, assim, não costumo comprar sempre. Mas sempre que eu tenho oportunidade de jogar ali, ou com um amigo, um emprestado e tal, eu tô jogando ali para manter o lazer. Muito top, gosto muito. Jogo Legal. também. Mas, nem tanto, né? Mas eu gosto. Bacana. E agora, mudando um pouco de assunto, eu queria saber algo muito interessante. O que te fez escolher esse instrumento, a guitarra? Então, desde criança, assim, eu sempre tive vontade de tocar guitarra pelo estilo mesmo do instrumento, né? Eu sempre gostei de músicas mais assim, vamos dizer, agitadas e tal. Assim, hoje, sendo cristão, eu me converti com 15 anos, mas os meus primeiros contatos com a música foram antes de estar na igreja, né? Então, eu sempre gostei de rock. Uma das primeiras bandas que eu escutava quando eu era criança, assim, brasileira, foi o Mamonas Assassinas, que não sei se casaria muito bem hoje, no mundo que está hoje em dia, da forma que está, mas gostava também de Guns N' Roses, essas bandas do rock assim que são mais conhecidas, né? Sim. E aí, sempre tive vontade de tocar esse instrumento, mas eu não sabia como. Meus pais, assim, na minha família em si, não tem músicos, né? Eu tenho um primo que ele começou tocando cavaquinho e tal, gostava sempre dessa área aí do pagode, do samba. E às vezes ele até falava pra mim, assim, pro meu irmão, que a gente tinha que tocar um instrumento, mas eu ainda não tinha tido oportunidade, né? Então, depois, com o passar do tempo, que eu comecei a frequentar a igreja, né? Minha mãe começou a ir, levar eu, meu irmão, foi quando a gente conheceu você, né? Querendo ou não, assim, você foi meu primeiro professor, juntos, né? Congregávamos juntos na Batista ali. E você foi meu primeiro professor, né? Meu pai teve essa ideia de me colocar para fazer aula com você. E a ideia a partir do seu pai. Foi do meu pai. Teve uma vez que eu não sei o que aconteceu, algum evento da igreja, que o violão ficou lá em casa. Aí eu fiquei brincando com ele lá, e aí ele viu e achou interessante, perguntou se eu não queria fazer aula com você, né? Porque você dava aula lá na igreja pro pessoal e tal. Aí eu falei, quero. Não era ainda a guitarra, mas era um começo, né? Era um começo. E aí foi quando tudo começou, né? Peguei aula com você, você foi meu primeiro professor, e dali fui aprender, acho que eu fiquei um ano e pouco pegando aula contigo. E aí, dali pra frente, depois eu tive a oportunidade de ter minha primeira guitarra. Meus pais, como eu falei, eles não eram muito ligados em música. Na minha família não tem muita gente assim. Então eu meio que fui o primeiro, depois desse meu primo. Cara, eu vou te contar. Eu dei aula pra ele e tudo, mas eu vou te falar. O que faz um músico é o treino e dedicação, não é verdade? Cara, é o que eu falo até hoje pros meus alunos, é isso. Porque às vezes a pessoa ela vem pegar a aula, aí uma das primeiras coisas que ela pergunta é assim, com quanto tempo eu vou estar tocando assim que nem você? Aí eu respondo sempre a mesma coisa, olha, se você não estudar, não se dedicar, nunca. Entendeu? Essa é a realidade, porque às vezes a pessoa, assim, hoje em dia as pessoas elas são muito imediatistas, né? Elas esquecem do processo. E o processo que faz você chegar até onde você quer é muito mais importante do que o resultado, né? Porque quando você aprende a apreciar esse momento onde você está desenvolvendo, está respeitando todo o processo, treinando, se dedicando, tendo ali aquela disciplina de você treinar todos os dias pelo menos 1 hora, você vai alcançando os seus objetivos ao longo do tempo, né? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, eu sempre respeitei isso. Desde quando eu comecei a pegar aula com você,
Eu tinha meus objetivos de tocar guitarra e tal, mas eu sabia que no momento ali o que eu podia era tocar o violão. Então eu abracei aquilo ali e a gente começou. Depois veio a guitarra, depois eu parei com as aulas, né? E aí eu comecei a estudar muito sozinho. Sim. Depois eu conheci a dupla dinâmica aqui de Planaltina, que é o Éder e o Ismael. Os caras também abençoados. São os caras, assim, são referências, né, na cidade. O Éder, principalmente. E aí o Éder também me ajudou bastante na guitarra ali, com algumas dicas, aulas que eu peguei na casa dele. O Ismael também, que infelizmente a gente não tem ele hoje presente, né? Mas também foi uma pessoa que... hora, né? Sim. E fez, assim, humilde parte também. Muito humilde, ajudava todo mundo, sempre sorridente ali. E, assim, ele fez uma parte muito importante nesse aprendizado. E foi dessa forma. Depois eu tive a oportunidade de pegar aula com um guitarrista lá de Brasília. Pode falar um pouco o que aconteceu com ele? Então, o Ismael, assim, infelizmente ele teve um momento, acredito que muito difícil na vida dele, né? E a gente, de repente, recebeu a notícia de que ele tinha falecido, né? E a forma que foi é bem complicado, porque ele desistiu da própria vida. A realidade é essa, né? Infelizmente ele tomou essa decisão. E depressão, crise de ansiedade, essas coisas são coisas muito sérias, né? Ele era casado? Não era. Então, assim, todo mundo ficou muito abalado da forma que foi, né? Porque a gente nunca imaginou que isso iria acontecer. A gente, quando era criança, era assim, adolescente, era uma amizade assim, né? Sempre foi, assim, o Ismael era uma pessoa que sempre que ele encontrava a gente, ele sempre estava brincando, sorridente e tal. Então, assim, a gente... É uma coisa que até hoje é assim, tipo, às vezes a pessoa que sofre dessas coisas... Muitas vezes ela não transparece e talvez o fato dela fazer brincadeiras com os outros, tá sempre sorrindo, é uma forma de mascarar essa dor. Então, inclusive, eu tive um período desses na minha vida, de 2017 até 2019, que foi assim, o ápice, onde eu tive uma crise assim bem séria de depressão, de crise de ansiedade, de síndrome do pânico. E, cara, eu nunca imaginei que ia passar por isso. Mas foram, assim, muitas coisas que me levaram a isso, né? Questão do trabalho, questão de outras coisas que, assim, me deixaram muito para baixo, sabe? Que na minha vida pessoal mesmo. Sim. E foi difícil. E o que eu precisei fazer foi procurar ajuda médica. Porque às vezes a pessoa que está de fora, ela pode achar que é frescura, pode achar que é falta de Deus. E não é isso. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes é simplesmente algo que a pessoa precisa de uma ajuda, de um médico, de um medicamento, para ela poder passar por isso. Sim. E uma das coisas que mais me ajudou foi minha esposa. Foi ter ela perto de mim, do meu lado ali, porque várias outras pessoas que sabiam disso não tinham esse conhecimento, ou às vezes não viam da mesma forma. Então eu procurei me apegar mais em Deus, né? E graças a Deus eu também tive a ajuda dela. Foi o que mais me ajudou. Cheguei sim a tomar algum remédio controlado, mas no dia que eu comecei eu falei mesmo para Deus que seria o único remédio que eu ia tomar, era aquele, que eu não ia evoluir, porque às vezes a pessoa vai evoluindo, né? Vai tomando uma coisa mais leve, vai tomando outras mais pesadas depois. E eu sempre criei na minha cura disso. E quando foi em 2020 eu já parei a medicação, graças a Deus, aí. E assim, veio a pandemia, eu achei até que ia dar uma cambaleada, mas graças a Deus me mantive firme, né, com todas as dificuldades que todo mundo passou, né, nesse período foi tão difícil. Infelizmente, em 2021, eu tive uma perda muito grande, que foi a morte do meu pai e um irmão mais velho que eu tinha. E isso me abalou bastante, todos nós, né? E assim, cara, não foi fácil. Acredito que para ninguém. Mas graças a Deus a gente está aí hoje, está firme. E o que eu poderia dizer para uma pessoa que está passando por isso é não negligenciar isso que você está sentindo. Que às vezes a pessoa ela não tem mais vontade de fazer nada que ela fazia às vezes antes. Tem pensamentos ruins e ela não sabe o que é isso. E muitas vezes as pessoas que estão ao lado dela também não sabem. Então é importante você procurar uma ajuda médica, seja de um psicólogo ou um amigo que entende do que está acontecendo para te ajudar também. Então não é legal você negligenciar isso, porque vai evoluindo. Chega uma hora que você já está tão afundado nessa doença, nessa questão, que fica mais difícil. Então, quanto antes você conseguir identificar o problema e procurar resolvê-lo, melhor. Mudando um pouco de assunto na área da música,
Paulo, o que acontece? Um conselho para aquelas pessoas que estão nos assistindo e querem aprender um instrumento. Então, olha, da experiência que eu tenho, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um bom professor de música, seja guitarra, teclado, canto. Aqui na cidade a gente tem pessoas assim maravilhosas que ensinam, né? Sim. E então a primeira coisa que você precisa fazer é isso, procurar um bom profissional. Ah, mas tem cursos online e tudo mais. Eu acredito sim que os cursos online eles são bons, tem cursos bons, mas ainda não tem como você substituir a presença ali de um professor, tipo, a experiência que ele tem, a bagagem que ele pode agregar no seu ensino. Então, se você puder, mesmo que você tenha um curso online, Sim. mas você poder ter essa mentoria com um profissional da música ali que está no mercado, eu acho que vai agregar ainda mais, né? Porque ele vai passar ali as experiências, vai encurtar caminhos. Porque, por exemplo, hoje eu ensino meus alunos coisas que, quando eu aprendi lá atrás, foram mais difíceis para mim, mas que hoje eu consigo ensinar de uma forma mais sucinta para eles, para que eles tenham um desenvolvimento mais rápido, né? Então, assim, o papel do professor é muito importante como mentor ali para acompanhar aquele aluno que realmente quer aprender, porque tem isso também, né? O aluno precisa entender isso, né? Que ele precisa estudar e se dedicar ao instrumento de uma forma bem disciplinada, né? Não é só, poxa, eu comecei uma aula hoje, amanhã eu já sou o deus da música. Não. Esse imediatismo, ele precisa acabar, né? A pessoa tem que aprender a curtir o processo, porque é o processo que vai te amadurecendo musicalmente até você chegar lá onde você quer chegar, né? Então a dica que eu posso dar é essa: tenha um bom professor e tenha dedicação, seja lá o que você quiser aprender na música. É isso aí, palavras de quem chegou longe. E aí, vamos lá. E eu gostaria também de saber se existe ainda algum projeto aí para o futuro, ou algo em vista que você talvez esteja, né, planejando? Então, atualmente eu tenho procurado me dedicar um pouco mais, né, nessa questão das minhas músicas mesmo. Tem algumas agendas que eu faço com a minha esposa, que canta comigo. Então, não só na igreja que eu participo hoje, que é o Ministério Apacentar, a gente também tem algumas agendas fora. Então a gente está começando nesse período devagar, porque assim, muita gente me conhece pela guitarra, né? Pelos solos que eu gravo, algumas participações que eu fiz nas produções do Ronei, né? Eu participei de algumas bandas ao longo desse período aí de 15, 16 anos que é o que eu tô na música. Isso, pode se referir quais são elas? Olha, você já tive a participação com um ministério que chamava Tocando Manto, que foi ali uma das minhas primeiras experiências. Sim. Que foi uma experiência muito bacana. Eu conheci várias pessoas diferentes, que tenho contato até hoje, alguns nem tanto, mas outros viraram amigos assim bem próximos. Sim. E fiz algumas gravações em estúdio, né, como eu citei. Geralmente o Ronei à frente, né, produzindo ali, me chama para gravar guitarra, violão. E participei também com o cantor Erielton Senna, que ele... Erielton Senna, ele lançou um CD alguns anos atrás. Eu não gravei o CD, foi um outro guitarrista que também é um guitarrista excepcional aqui da cidade, que chama Bruno Dias. E ele não pôde continuar na banda, né? Fez a gravação ali e tal, e aí eles me chamaram. Então eu tirei as músicas, procurei tirar ali os solos bem próximo. Não ficou 100%, mas o Bruno é um excelente músico, então eu tentei me aproximar o máximo possível do trabalho que ele fez. Então eu acompanhei o Erielton ali, o Ronei também era da banda, o Gefu Oliveira, que é um excelente batero. Inclusive eu já vi vocês, se eu não me engano, ali na Cruzada, né? Já tocamos na Cruzada, tocamos algumas vezes no evento chamado Agosto de Deus, se eu não me engano, realizado pela Terceira Igreja Batista. Também tocamos em vários eventos assim menores, né, em igrejas. E com a pandemia deu uma reduzida. Sim. Hoje a gente tá meio parado esse projeto, mas a gente continua na mesma amizade e tal. Então eu tenho procurado me focar mais nessas coisas pessoais, né? Tenho outros projetos também que eu tenho interesse de que dê certo, mas são coisas que eu ainda não posso dizer, né? Tá nas mãos de Deus ali, a gente tá se dedicando, né? E vamos aguardar o que Deus vai fazer com isso. Amém, é isso aí. Amém. Estivemos com Paulo Guitarra e vamos de música. Simbora! Vamos lá. Bom, pessoal, essa é uma canção que Deus me deu já tem algum tempo. É uma das primeiras composições minhas. E eu espero que ela possa falar com você de alguma forma. Que Deus possa trazer o refrigério no seu coração. Se você estiver passando por um momento difícil, espero que Ele possa te encontrar. O nome dessa música chama-se Reina Sobre Mim.
te ver. Abre os meus ouvidos, quero te ouvir. Abre os meus olhos, quero te ver. Abre os meus ouvidos, quero te ouvir. Encontra-me, Senhor, onde eu estiver. Encontra-me. Vem reinar sobre mim. Não há como medir, Senhor, o teu amor, o teu amor. Não há como explicar, Senhor, o teu amor, o teu amor. Abre os meus olhos, quero te ver. Abre os meus ouvidos, quero te ouvir. Abre os meus olhos, quero te ver. Abre os meus ouvidos, quero te ouvir.